Opa! Um filme de ação com promessa de muita pancadaria e um orçamento estratosférico são muitos atributos para um filme que tem tudo para dar certo. E a gente está falando do filme Agente Oculto, da Netflix. Um filme que trouxe uma expectativa pra gente de ser o melhor filme de ação do ano. Mas será que conseguiu? Será que com todos esses atributos realmente é um filme que tá ali, que chega próximo de um 007 ou de uma Missão Impossível? É isso que a gente vai falar um pouquinho mais, destrinchar no vídeo de hoje. Assim que a gente soltar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para falar do melhor filme de ação do ano. Ou não. A gente está falando de Agente Oculto, da Netflix. E se você é um fã dos filmes de ação, Missão Impossível, 007, assim como eu, saiba que você está no lugar certo, porque aqui no canal a gente também dá dicas tops de filmes de ação para você colocar na sua lista ou não. Então já se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente traz todas as melhores dicas do YouTube. Aproveita, já deixa logo o like aqui nesse vídeo para que engaje, para que mais e mais pessoas venham aqui conhecer o Séries em Série. Hoje a gente vai falar de Agente Oculto, da Netflix, que já chegou trazendo muito debate a respeito se o filme é bom mesmo ou se não é. Mas vamos lá começar trazendo para vocês a sinopse desse filmaço. O filme nos apresenta Kurt Gentry, que é um ex-presidiário que é colocado a serviço da CIA em troca da sua liberdade. Sendo considerado o melhor agente em serviço pela CIA, Kurt se vê no meio de uma conspiração criminosa dentro da própria agência. E agora ele vai contar com a ajuda da espiã Dani Miranda para conseguir salvar a sua pele e acabar de vez com essa conspiração. Um enredo simples e direto que traz uma história até bem legal e com todos os atributos para que foque totalmente nas ações. O problema é que os irmãos russos, os diretores e roteiristas dessa história, quiseram primeiro dar uma explicação muito forte a respeito dessa história. E aí traz um primeiro ato que é bem explicativo, que até traz algumas ações, mas é muito pouco para aquilo que a gente estava esperando já de início da história. Inclusive, quando a história já começa com o Kurt sendo recrutado ali pela CIA, a gente já imagina que muita ação já ia acontecer naquele primeiro momento. Mas não, ele primeiro começa a mostrar toda aquela história dele chegar a ser um bom agente, explica muita coisa, muitos textos ao invés de muita pancadaria, e isso acaba fazendo com que um filme de 2 horas, quase 2 horas, se mostre muito arrastado tanto no primeiro quanto no segundo ato. E aí, toda aquela expectativa de ação que a gente queria ter, até tem algumas ações ali no meio, dentro de algumas missões do Kurt, do conhecimento dentro da agência ali de quem é o mandatório, ou seja, tudo isso acaba sendo substituído por um bom sentimentalismo, que acaba trazendo pra gente uma parte emotiva em relação a essa história, que às vezes isso acaba não agradando. É um filme de ação que a gente espera pela ação e não muita informação, com principalmente sentimentalismo. Maybe not anybody. Agora, um ponto positivo que a gente traz aqui dentro dessa história é em relação ao elenco desse filme. A gente tem um elenco totalmente de ponta, principalmente nos coadjuvantes. Até aqueles que participam um pouco dessa história são bem conhecidos e têm uma apresentação maravilhosa em relação ao seu personagem. Então, toda essa parte em relação ao elenco, as ações quando elas têm, as brigas, tudo isso é muito bem trazido, muito bem... os textos são muito bem traduzidos pra gente em relação a essa história. Então, se ela tem essa parte bem explicativa, muito está relacionado a um elenco que acaba traduzindo isso de forma positiva. E aí,
Além de Ryan Gosling e Chris Evans, que são os dois personagens principais ali dentro dessa ação, dessa briga toda, a gente ainda tem nomes como Ana de Armas, Regé Jean Page, que fez Bridgerton, além de Wagner Moura, dentre outros que estão muito bem nos seus personagens e que são atores de ponta mesmo, fazendo essa coadjuvância. E aí, a gente chega no terceiro ato, e a ação que a gente tanto estava esperando acaba chegando. Uma ação até legalzinha em certos pontos, mas não é exatamente aquilo que a gente queria. Existe sim uma parte mentirosa que a gente já imagina que aconteça. Missão Impossível tá aí para mostrar pra gente o quanto que o mocinho consegue sair de situações principalmente muito impossíveis dele sair, e ele consegue sair. E essa é uma história que acaba trazendo isso também. Só que o exagero continua sendo muito forte. O centro de Praga é totalmente destruído. Não vou entrar em spoilers aqui, mas é tanta gente indo atrás do mocinho, do Kurt, pra matar ele, que ele mesmo algemado consegue sair de todas essas situações. Gente, eu não posso entrar em spoiler. Mas saibam vocês que realmente são cenas ao extremo, extrapolaram realmente aquele limite em relação ao que pode ou não pode ser real e traz pra gente dessa forma que a gente até fica imaginando o quanto que eles estão mexendo com a gente, será que eu acredito mesmo que eles estão fazendo isso? Então esse questionamento fica muito em relação a esse terceiro ato. Mas a ação acaba vindo, não do jeito que a gente imaginava que viesse, mas acaba vindo e acaba trazendo ali esse final pra gente com bastante ação. Mas até as últimas cenas em relação a essa ação, a tudo isso, contém um certo sentimentalismo que também acaba atrapalhando nesse final. Um final que acaba sendo muito clichê e acaba sendo mais do mesmo, daquelas produções medianas que a gente já está acostumado. E são por todos esses pontos que Agente Oculto recebe uma avaliação 3 estrelas. Sim, até tem uma boa ação ali, mas ainda não foi dessa vez que a gente teve o melhor filme de ação do ano. Então o filme acaba dando uma embromada, dando uma enrolada ali no meio, acaba não sendo aquilo que a gente queria que fosse e acaba tendo um sentimentalismo acima do que a gente esperava. Agora, é mais um filme que pode fazer parte da sua lista e pode ser mais um belo de um passatempo nos momentos em que você tiver com tempo livre para assistir uma bela produção. É um filme que vai fazer você não passar raiva por causa da história. Pode ser que você passe em relação àquilo que você tinha de expectativa das ações, mas não pela história, porque não deixa de ser um belo de um clichê e mais daquele mesmo que a gente está acostumado nos filmes de ações. Filmes medianos de ação. E por esse motivo, é um filme que recebeu as 3 estrelas. Mas agora eu quero ouvir você. Você também achou que Agente Oculto também é um filme mediano? É um filme que de repente vale a pena ser assistido, mas que não vai passar, não vai te acrescentar em nada? Ou sim, você achou que é o melhor filme do ano e que merece ter todas as pompas em relação a esse orçamento estratosférico que foi colocado ali? Comenta aqui pra gente tudo que você achou a respeito de Agente Oculto, ou se você ainda não viu, se é um filme que você curtiria colocar na sua lista. Vai, comenta aqui pra gente poder trocar bastante, muita informação a respeito de Agente Oculto. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, que é muito importante para engajar, para que mais e mais pessoas venham aqui conhecer o Séries em Série. E se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente tem trazido dicas tops de séries e filmes para você colocar na sua lista. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!